Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs, amigos e amigas que nos acompanham todas as sextas-feiras para a nossa oficina da palavra e da oração. Que bom que você veio e esta noite, primeira oficina da palavra e da oração do mês de maio, eu quero ler com você o livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Do versículo número 9 em diante. Nós vamos fazer a leitura do texto, vamos fazer uma breve meditação e logo em seguida nós vamos orar. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 9 até o versículo de número 11. Na verdade, do versículo 8, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova e terdes tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. As Escrituras nos ensinam que nós devemos buscar conhecer ao Senhor, conhecer a sua salvação e conhecer a sua vontade para a nossa vida. Veja o que nós acabamos de ler no versículo de número 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Isso porque a vida que os nossos irmãos enfrentavam em Esmirna não era fácil. A igreja havia sido perseguida pelo imperador Domiciano. Em 2 ocasiões, aproximadamente 2.000 cristãos foram lançados de um monte pelos soldados romanos. Mas esse não era apenas o único problema pelo qual os cristãos enfrentavam, ou seja, a perseguição. E eles também, todas as vezes que eram obrigados a dizer assim, César é o Senhor, eles se negavam e diziam assim, Jesus Cristo é o Senhor. E por isso, eles passavam necessidades, porque perderam os seus trabalhos. E muitos não tinham como se suster. E é nesse contexto que Jesus diz assim, conheço a tua tribulação. E tribulação aqui é um termo que significa estar apertado, estar oprimido, porque eles de fato estavam sofrendo intensamente. Mas Jesus vai além do sofrimento, porque ele diz assim, conheço a tua pobreza. E ele continua, mas tu és rico. E isso é muito interessante porque quem não tem a presença de Cristo, porque a presença de Cristo nos traz paz, a presença de Cristo nos traz alegria, a presença de Cristo nos traz misericórdia, nos traz bondade, nos traz paciência, nos traz justiça. Ainda que essa pessoa não tenha posses, mas de fato ela é uma pessoa rica. Da mesma forma que uma igreja que pode ter enfeites de ouro, mas se Cristo não for o seu centro, ela é uma igreja pobre. Na cidade de Esmirna havia uma sinagoga judaica de grande influência, e os judeus começaram a falar mal dos cristãos que lá estavam, afirmando que eles eram péssimos cidadãos. Na verdade, acusavam os cristãos de serem antropófagos, ou seja, de comerem as carnes uns dos outros. E vocês sabem por quê? Porque lá, eles, ao celebrar a ceia do Senhor, eles comiam e bebiam a carne e o sangue do Senhor. E Jesus, que na sua humanidade, ele foi um judeu, ele conhecia o coração daqueles judeus, e sabia que aqueles judeus eram de fato verdadeiros discípulos de Satanás. E aí Jesus ensina
que filho da aliança é quem crê em Jesus, é quem crê e segue os seus ensinamentos, é aquele que procura ser semelhante ao Mestre. Não é porque alguém nasceu em Israel que é um judeu, como Cristo faz na sua acepção de ser um judeu da aliança, porque não é porque o homem ou a mulher nascem em Israel que estão debaixo da bênção e da salvação de Deus. Da mesma forma que não é porque alguém nasce filho de crente que também é crente. E essa é a razão teológica do porquê nossos filhos eles são batizados na infância, mas ao atingirem certa idade, eles fazem a sua profissão de fé e o fazem por conta própria. Porque o verdadeiro Israel de Deus são todos aqueles que creem em Cristo Jesus e não os nascidos em Israel. E aqui ele nos diz que conhece a tua perseverança. Você que está me ouvindo, Jesus conhece a tua perseverança. Jesus conhece a tua angústia. Jesus conhece a tua dor. E vejam que ele não está alijado ao teu sofrimento. É por isso que aqui o versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Essa é uma palavra de encorajamento. Essa é uma palavra que diz para nós: não temas. E aí ele continua: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto da prova, e tereis tribulação de 10 dias. É claro que 10 dias aqui é um número simbólico, porque muitas vezes o nosso sofrimento excede muito mais do que 10 dias. Às vezes são 10 semanas, às vezes são 10 meses, às vezes são 10 anos e até mais. Mas a grande questão é que a diferença de nós estarmos ou não com Cristo, porque você pode falar assim, mas se eu estou com Cristo, mesmo assim eu vou sofrer, então de que adianta? Porque quando nós estamos com Cristo, você sofrerá de forma diferente, porque sabe que Cristo está ao nosso lado, nos incentivando, dizendo para nós: não temas. Jesus nos ensina que o cristão não deve temer, porque Jesus é o Senhor de tudo. Ele nos amou e Ele morreu por nós. Jesus venceu a morte e está do nosso lado. Se nós já recebemos tão grande salvação, não precisamos ter medo. No dia da tua aflição, no dia da tua dor, não temas. Ainda que saibamos que o sofrimento, muitas vezes ele é inevitável. Jesus diz à igreja de Esmirna: não temas as coisas que haveis de sofrer. O Senhor Jesus não negou para nós, não nos enganou, não disse para nós que nós não sofreríamos. Muito pelo contrário, ele disse que nós passaríamos por aflições. Mas nós temos esse motivo para nos mantermos firmes. O Senhor está conosco, conhece a nossa angústia, conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento e ainda diz para nós assim: não temas. Mas não somente isso. O versículo 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Temos outra promessa. Além de sabermos que o Senhor conhece o nosso sofrimento e de que Ele diz para nós: não temas, Ele nos dá a sua companhia para nós. Mas ainda assim, nós temos a promessa de obtermos a coroa da vida. Ainda que aqui não tivéssemos a sua companhia, ainda assim estaríamos no lucro, porque temos a promessa de receber do Senhor a coroa da vida e de não passarmos pelo dano da segunda morte. Vale a pena, sim, estar com Cristo. Saiba que em Cristo, você e eu temos a vida eterna. Eu quero orar com vocês e quero orar por vocês também. E nós vamos agora apresentar alguns nomes. Primeiro, nós vamos apresentar a vida do Pedrinho, que é primo do presbítero Alfredo. Vamos apresentar a vida da Luciane.
amiga do presbítero Gerson. Vamos também apresentar os casais da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pelos nossos pastores, vamos orar pelos nossos presbíteros, vamos orar também pelo Alexandre, o Alexandre, filho da nossa querida irmã Isabel, para que o Senhor o visite lá no leito de hospital, assim também como o Pedrinho, que também está em um leito de hospital. Mas vamos agradecer, porque nós temos a promessa da grandiosa presença de Cristo Jesus conosco. Vamos orar também pelas programações de 24 anos de organização da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus. Somos gratos, em primeiro lugar, pelo teu amor que nos alcançou, pelo teu amor que se achegou até nós e nos trouxe vida e nos redimiu. Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra que diz para nós assim: não temas. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o Senhor está conosco, que o Senhor nos acompanha no nosso sofrimento e nós não estamos sozinhos. Senhor, cuida de nós, cuida da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Abençoe, ó Deus, as programações de nossa igreja, para que nós tenhamos cultos que são verdadeiros cultos de louvor e de adoração ao teu santo nome e que nós saiamos daqui cheios da tua presença. Que tu conduzas, ó Deus, os pregadores, conduzas, ó Deus, aqueles que irão adorar ao teu santo nome, os quartetos, os grupos musicais. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Que o Senhor abençoe o povo que estará aqui e abençoe também, ó Deus, aqueles que acompanharão através das redes sociais. Nós oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus e te agradecemos também pelo perdão dos nossos pecados. Amém, amém e amém. Queridos, queridas, Deus abençoe você, Deus te guarde e que você tenha um final de semana abençoadíssimo debaixo das bênçãos do nosso poderoso amigo Jesus, o Cristo.